E aí, galera do YouTube, aqui quem fala com vocês é o Professor Del Nero. Quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, é muito importante. E também deixe aí o seu like, deixe o seu joinha, isso vai ajudar bastante o canal. E se você também quiser, olha aí, ó, os comentários também vão ser publicados. E agora, sem mais demora, solta a vinheta para o próximo vídeo. Pessoal do canal Riff Marinho no YouTube e Facebook, do meu lado, o professor Del Nero. Professor, prazer recebê-lo aqui em casa. Pessoal, sejam bem-vindos aqui também. O professor Del Nero estará presente na terceira Conferência Internacional de Aquarismo e Meio Ambiente, que será no dia 10 de novembro de 2018 no Teatro UMC. Então venha conhecê-lo, bater um papo, saber das tendências do aquarismo, meio ambiente, sustentabilidade e outros assuntos. E por falar em sustentabilidade, o professor Del Nero, ele é biólogo e também é médico veterinário. E conversa vai, conversa vem, né? Sabe como é que as coisas funcionam aqui no aquarismo? 10 minutinhos, a gente fica o dia inteiro batendo papo, né? Nossa, o tempo voa. O tempo voa. Estávamos falando justamente do quê? Você tem o seu peixe tá bom, tá legal, tá comendo, tá ali alimentado, interage com você. De repente, de manhã, você vai olhar o aquário. O peixe morreu. E aí você se desespera e começa a procurar o que há de errado no seu aquário. É o nitrito? É o nitrato? É o pH? É o DH? É o equipamento? Faltou luz durante a noite? Algum coral morreu? Você tinha anêmona? Você começa a ficar desesperado e você procura e aí você não acha. E aí a gente tem que tentar entender como que as coisas funcionam, né? Sem aquele achismo de grupo de WhatsApp que a gente rebate todo dia, rebate sempre. Vamos falar que foi olho gordo, que foi descarrego no seu aquário, não é tudo isso daí, né? Não nem podia ser, porque o pessoal tem a mania de superstição, respeitando a cada um, de falar assim, você vai na casa de algumas pessoas e o cara coloca lá potinho com sal e tal. Nós temos... Figa. Não, mas o sal é o clássico. O aquário é marinho, já tem sal pra caramba. Não é olho gordo no seu aquário, pode ficar despreocupado. Não é olho gordo. Então, o que seria? Qual que é a lógica de alguma coisa, né? A gente precisa voltar lá atrás, precisa ir lá na captura desse animal. Então, vamos lá para a Indonésia.
Kaya ka na tig sikpaw gaw niya ako tigana ko para dili kay kita kay niya. Bawasan na nimo topic. Oh. Okay. Kaya nga nalaw mo masug-sug dara. Okay. Sana butang na. Ato aspect dito. Esse pozinho branco, essa fumaça branca que você está vendo, que você viu, né? Muitos dizem passa aquela rede arrastão. Como é que você pega um gobe engenheiro de 2 centímetros, 3 centímetros na rede arrastão? Só tem uma explicação. Essa fumacinha branca que deixa o peixe tonto, que ele consegue, que o mergulhador consegue passar uma redinha e lá na toca tá pegando esse peixe. Como é que se chama? Cianeto de potássio. Cianeto de potássio. Se a pessoa falar cianureto de potássio, mesma coisa? Sim, poderia ter falado, sim. Teoricamente, Teoricamente, então sim. você que fala cianeto, cianureto, a interpretação é a mesma da química, do veneno, do inseticida, com que esse peixe está sendo coletado para ir parar aqui nos nossos aquários. E agora com a palavra o professor Deonero, que vai explicar para vocês como que tudo funciona, qual que é a vida, a sobrevida de um animal que é coletado, capturado com cianeto de potássio. Então, a captura usada com o cianeto de potássio, ela, entendam bem, eu vou falar um lado e depois o outro, ela facilita, ela potencializa a captura do animal. Sim, porque o animal ele acaba tendo uma semi-paralisia e aonde facilita a captura do animal. Aparentemente, sem danos externos. Porque o aquarista, ele quer o peixe bonito, o peixe brilhando. A gente precisa falar sobre a questão de peixe muito brilhando depois, hein, Tamid? Certamente. Pessoal, vem mais pela frente aí, hein? Tem muito mais aí. Estamos passando essas informações, profissional do meu lado aqui, que a gente resolveu vir aqui e vir falar. Porque, assim, uma situação é você saber do porquê que o peixe morreu, outra situação é ir em loja e comprar peixe que está ali brilhando, né? Você fala assim, pô, passaram óleo no peixe. Vocês vão entender por que peixe brilha, tá? Segura aí. Bom, então ele olha, o peixe tá bonito, tudo, e qual que é o princípio? Tá nadando, tá bem, vou pôr comida. Comeu então, pronto, tá maravilhoso. E aí que tá o problema. O fígado é o único órgão que se regenera em termos. E às vezes, com apenas 10% da capacidade funcional do fígado, não se há uma apresentação de uma sintomatologia visível. Isso até para humanos. O que acontece é que na hora que o problema chega, a cirrose, por exemplo, já é óbito. Quando vai apresentar o problema, já é tarde demais. E às vezes o peixe está lá nadando, comendo, está por 1, 2, 3 meses, falência total e o teu peixe morre. Aí você fala, meu peixe estava quarentenado, meu peixe estava comendo, meu peixe estava... O que aconteceu? O que aconteceu é que a captura do peixe foi usado o cianeto de potássio, que lesou de forma Interno, né? interna, irreversível e progressiva o fígado do seu peixe. E aí não há o que fazer. Se alguém me perguntar, professor, mas então é o seguinte, teria que ter um tratado internacional para que os peixes não fossem coletados com o uso de cianeto de potássio. Vai ficar mais difícil? Vai. Vai ficar mais caro? Vai. Mas aí eu falo para você. Você já sabe que, infelizmente, o aquarismo, existem as alas radicais que acabam sendo contra. Porque fala, coletou, o animal está no mar, devia ter... Como alguns peixes somente agora são feitos a reprodução em cativeiro, a maioria é coletado. Como a demanda por esses peixes fica grande, principalmente os peixes da moda, né? Sim. Paracantulos hepatos, por causa do filme Procurando Nemo, tudo. Eu não falo nem dos anfíprios ocelários, o pércolo, porque hoje já tem criação em cativeiro, inclusive nacional, até onde eu sei, de boa procedência. Mas os peixes, eles acabam tendo essa questão. As pessoas querem, compram,
a demanda faz com que seja mais coletado, tanto é que hoje os peixes que no passado nós tínhamos no aquário, mas hoje são peixes que comem corais, o preço caiu, porque ninguém quer um peixe que coma coral no aquário. E as pessoas que têm o fish only, né? Assim, é uma minoria da minoria. Ninguém quer. Muito bonito. Paru, ciliares, qual a gente pode... Palistoides compsilium? Também. O bodianos rufos, uns peixinhos legal, bacana, tudo nacional, barato, né? Mas come coral. E aí qual que é a alternativa? Coralzinho plástico, sintético, silicone, para dar uma colorida. Mas tem alguns sprays, inclusive fazer uma menção aqui pro Fábio Pimentel, Gelada, grande amigo, tem um aquário lá de, se eu não me engano, 3.000 litros residencial. Que ele nada dentro do aquário. Que ele nada, ele já conhece a história. Eu conheço. Abraço, Gelada! Gelada tá ela. E aí o que acontece? É só rocha e peixe. Aquário lindíssimo, nada em cardume. Dá pra ter, gente? Dá pra ter. É nacional? É nacional. Entendeu? Coletou o animal, quarentena ele de forma correta, quarentenado você coloca no teu sistema. Quer dizer, e são peixes que não estão na moda. Porque como disse o professor, muitos desses daí comem coral. E ninguém quer peixe que come coral. Então, o que acontece? Feito isso, teria que ter se tratado, como eu falei, ter aí, muito já foi feito, por exemplo, a diminuição do atravessador para que o peixe, para que quem colete consiga precisar coletar menos, coletar de uma forma ecológica, de uma forma menos agressiva, e ele ganhe mais. Então se tira o atravessador, inclusive aí com a quarentena prévia do peixe no próprio local de origem do animal. Então tem muito para ser feito ainda, precisa ser debatido, porque o que acontece, conversando uma vez com um senhor de mais de 80 anos no Maranhão, seu Urbano, ele falou algo que parece idiota, mas é algo sábio. Ele virou para mim, nós estávamos na beira de uma área de pesca, e onde vinha sendo diminuído drasticamente a quantidade de peixes que chegavam. E ele falou assim, olha, não existe segredo, da onde se tira e não se bota, não se aumenta. Por isso que temos aí a época do defeso da sardinha, a época do defeso da lagosta, porque são situações Sim. que você vai tirar, aquele extrativismo, tira, como disse o professor, não é reposto, né? Então chega uma hora que nesses casos o governo diz o que? Olha, então a época do ano não poderá ter a captura, né? É assim que funciona. Sim. E agora, no aquarismo, por que nós estamos dizendo tudo isso daqui? Ninguém é contra o pessoal da Indonésia ir lá, tá? Eu não sou contra, ele também não é, ir lá, capturar, importar, etc., trazer para cá. E nós estamos dizendo o quê? Que falta uma consciência do governo, das autoridades, de dizer o quê? Olha, tá retirando, vamos tentar repor, vamos fazer essa compensação. Quem tem terreno sabe, se tem um sítiozinho, uma chacrinha, eu posso dispor de 2/3 da área para construção. 1/3 eu tenho que repor, eu tenho que reflorestar. Então eu vou plantar árvore, vou plantar pinheiro, vou ter que fazer alguma coisa. Então você precisa repor. E eu acho que falta, certeza, né? Certeza que falta o quê? As autoridades bolarem uma forma de estar fazendo essa reposição. Ou então, em determinadas épocas do ano, dizer o que, olha, não vamos coletar a Dolly, né? Digamos assim, não vamos coletar o Yellow Tang, que vocês viram o ano passado, que eu vim aqui e alertei do que? Do tamanho que estava vindo o Hepatos, do tamanho que estava vindo o Yellow Tang, e que isso daí já tinha uma conversa de uma liminar, de uma ação, que eles iam brecar esses animais. Aconteceu com o Yellow. Yellow hoje em dia, 400, 500 reais, um peixe que era até ano passado 100 reais, 90 reais. Porque o que as pessoas... Todo mundo quer dizer, eu quero pegar... Eu já vi essa expressão, olha, eu estou com 50 anos, eu acho que quando eu já tinha 14, 15 anos iniciando no aquarismo,
Nossa, cara, eu quero aquelas moedinhas. O pessoal já falava. O que acontece? Qual que é o problema? Quando você coleta aquelas moedinhas, eles colocam em grande quantidade, a gente fala moedinha porque o peixe vem quase do tamanho de uma moedinha hoje, de R$1. Esse peixe ele não chega na fase adulta, no mar. Se ele não chega na fase adulta no mar, ele não reproduz. Se houvesse uma captura escalonada para a época adulta, mas tem que fazer um estudo de impacto para saber assim quanto que se pode retirar. Porque se a gente entender que muitos dos que nascem não chegarão na fase adulta porque vão ser devorados, etc. Ok, então você faz uma estimativa, mas não se faz isso. E existe uma questão de que existem espécies que nós chamamos na natureza de espécies chaves. E que muitas vezes nós não sabemos que ela é chave. Quando você retira ela, você acaba causando um impacto ou diminuição de outra espécie ou aumento de uma outra espécie. E isso também complica. Então tem que ser feito o estudo, porque, nossa, nós estamos sendo chato, não é isso. Porque vai chegar para as gerações futuras, eu não estou dizendo que você não vai poder mais ter um Zebrassoma flavensis, um Paracanthurus hepatus, mas não vai ter mais no mar. Por que não se reproduz? Existem alguns peixes que, por exemplo, para reprodução, precisa de coluna de 6 metros de água. Como que você vai conseguir isso no aquário? Pois é. Então, quem sabe o governo brasileiro aí, Ministério da Pesca, né? Um dia venha e diga, olha, nós vamos dar um incentivo, vamos fazer um estudo aqui no Brasil, precisa de um tanque de 6 metros, coluna de água, para a reprodução de determinados animais, precisamos. Então vamos fazer estudos, vamos fazer pesquisas. Mas qual que é o grande problema? Aquarismo marinho, professor. Hoje em dia, eles sabem disso. Nós somos minoria. Minoria. É um hobby que é caro, é um hobby que de uns 5, 6 anos para cá entrou em evidência. Era uma coisa que estava esquecida. A estimativa, já falei isso na conferência do ano passado e na primeira. De aquarista marinho, é uma média aí, a nível Brasil, de 10 a 15 mil aquaristas marinho. Ou seja, não é nada. 15 mil aquaristas espalhados pelo Brasil, marinho, não é nada. Tanto é que em grupo de WhatsApp, vira e mexe, encontra um, encontra outro, que era do outro grupo, que acabou se encontrando. E olha que em grupo de WhatsApp, eu estou em mais de 215. Não é? E os nomes muitas vezes se repetem, e não é possível que... 215 também. 215. 215 também. E aí o pessoal fala, por que você não responde minha mensagem? Falta um pouco de boa vontade. Não, gente, não falta boa vontade, é que eu não consigo mesmo. Então, mandou a mensagem, eu respondi, por favor, manda de novo lá. Ele me colocou em 3, eu saí dos 3 porque eu não conseguia acompanhar, tinha mais de 1000 mensagens. E um deles era o Expert Marinho, mandar um abraço pessoal do grupo Expert Marinho. E, enfim, então quer dizer, a gente está aqui descontraindo para dar uma leveza nessa matéria, porque se vocês forem parar para pensar, forem analisar, isso que nós estamos dizendo é muito sério. O problema vem lá da captura, seja ela aonde for, tá? Com a técnica aí do cianeto ou cianureto de potássio, estonteou o peixe, foi lá, pegou a carredinha, pegou com a mão, me enfiou no saquinho, passou por uma quarentena, entre aspas, Estados Unidos, Brasil. E aí teu peixe estava lá lindão, bonito, comendo na mão, né, interagindo com você, dia seguinte está morto. Então não foi do grande da vizinha, não foi descarrego, não foi nada. Muitas vezes, professor do meu lado aqui, biólogo, médico veterinário, dizendo que 99,99% das vezes é um problema no fígado. Problema no fígado em decorrência do cianeto de potássio. E é aquele ditado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Já dizia a minha avó esse ditado. Bem lembrado. Mas continuando agora, então, nós vamos falar da necrópsia. Então, aí quando você faz a necrópsia, você vai ter os achados necroscópicos. E aí o fígado é o principal. Logo de cara você tem a aparência do fígado. Você vai ter só de olhar e analisar, você já vai ver que há algum comprometimento. E depois você pode pedir um histopatológico para confirmar tudo isso.
Aí você diz assim, eu não vou gastar com isso. Tudo bem, mas Um se o minutinho fato... só, quanto que custa um negocinho desse? Então, olha, talvez para ser feito isso, para você chegar nessa certeza, eu não estou muito abaixo da tabela de preços, mas acredito, é tal negócio, se você for chamar o veterinário para fazer, ele vai cobrar, por exemplo, se você me chamasse para fazer isso... Aqui, ó, mas eu não quero que você chame, não quero, porque senão eu sei que é um custo muito ruim para você. Você pode entender muito, mas se você não é médico veterinário, você não pode atestar o laudo. Então, só quem pode fazer e atestar o laudo é o médico veterinário. Então, para um caso desse, você gastaria mais ou menos uns R$200 da parte de fazer a necrópsia e mais uns R$100 do histopatológico, mais ou menos. Por que eu estou pagando mais caro por esse peixe? Porque há um certificado que a coleta foi manual, sem o uso de substância tóxica, hepatotóxica ou de outras, tanto neurológica como hepatotóxica, como eu falei, como o caso do cianeto de potássio. Então, por exemplo, se tivesse uma certificação, aí no caso do peixe morresse, e aí tem outro detalhe, a gente precisa conseguir identificar esse peixe. No futuro, tudo vai ficando mais estreito, a tecnologia vai aumentando e a gente pode chegar nisso. Sempre que eu falo é para que nós possamos sair do amadorismo. Aí você fala assim, meu, esse cara está falando muita bobagem, ele está viajando. Eu quero que você pense no seguinte, quem é das antigas lembra quando aquário era colado com massa de vidro, com cantoneira de ferro e o filtro era um copinho, está falando de aquário de água doce, é claro, que era um copinho com lã de vidro, não era nem perlon. Quem imaginaria que daria o salto que hoje nós temos? Com ozônio, filtro UV, reator de cálcio, reator de enxofre, dosadora Balin, né? Luminária última geração, LED, Wi-Fi, controle remoto, chiller para deixar água fresquinha, no break, se faltar luz o animal tá lá, bombas eletrônicas. Então, a tecnologia está aí, a gente não consegue fazer um retrocesso. Então, e aí existe uma questão, o peixe é vida, não há reposição. Ou nós vamos chegar ao ponto de só podermos ter as espécies que são criadas em cativeiro comprovadamente. Que hoje nós temos aí os anfíprions, Pseudocromídeos, algo mais? gobe, alguns. E mais nada. Camarão também é carcinicultura, mas dependendo do tipo de invertebrado, né? Mas vocês viram, R$200 uma necrópsia do seu peixe. Então o que acontece? Estou falando isso aqui sério com você agora, por conta de R$200 num peixe que você paga aí 700, 800, mais R$100 do laudo profissional, não é isso? Dos exames que são feitos no laboratório. Dos exames que são feitos no laboratório, R$300. R$300. Evita, pessoal, das conversinhas que saem em grupo de WhatsApp, que quem matou o peixe foi determinada ração, quem matou o peixe foi determinado patê, quem matou o peixe foi determinada marca de sal, quem matou o peixe foi a concessionária de energia elétrica que ficou 10 minutos sem luz, quem matou o peixe foi uma descarga elétrica do aquecedor, que ninguém tomou choque, mas algum guru aí falou que foi isso. Então, quer dizer, eu acho válido e tenho a mesma opinião do que a do professor Deonero, que realmente teve morte em massa no aquário, é uma situação. Teve a morte daquele peixe que você não sabe o que foi, então antes de sair acusando, apontando, pega o peixe, morreu, congela ele no freezer, né? Dá pra fazer isso? Pode. O bom é quanto mais fresco for, melhor é para os achados necroscópicos, porque senão pode entrar em autólise, pode congelar e você não consegue mais enxergar, você já não consegue ter, os achados não são mais tão perfeitos. Quanto tempo o peixe morreu, e é uma sexta-feira à noite, é um sábado, quanto tempo que eu consigo ali embrulhar esse animal, deixar no congelador para fazer uma necrópsia? Olha, morreu no final de semana, não põe no freezer, põe na geladeira. Na geladeira? Na geladeira. Mantém refrigerado, mas não congelado.
Tá. Para a gente poder achar os achados, os macros, principalmente no caso aí, o fígado com muita experiência a gente consegue olhar e já determinar. Mas por que você fala do laudo, do histopatológico depois? Por conta que aí você tem um reforço que não seja só o visual. Você tem comprovado ali o dano ao fígado. Mas o ideal desse tipo de exame que ele tá dizendo, o que é? É por conta do quê? 99% dos peixes que morrem, ninguém sabe por que morreu. Ao menos que ele esteja ali com amilodínium, ictio, esteja com pop-eye, alguma coisa você está falando, olha, o peixe está ruim, já coloquei no aquário hospital, já coloquei na quarentena, o peixe não está indo, está piorando, não está comendo, morreu. Então, você sabe que é algum tipo de patógeno. Mas está no aquário, é aquilo que nós estamos dizendo desde o começo. Está no aquário, está lindão, está bonito, morreu. Então eu acho que você quer saber do que o seu peixe morreu? Sem suposição, né? Sem suposição, é que nem alguém. Eu posso dormir e não acordar. Morreu do quê? Foi infarte? Do que foi? Um AVC? O que teve? Então por isso que tem essa necrópsia. E eu acho justo e acho válido para você que queira ter a certeza do que o animal morreu. Porque legalmente que fica complicada aquela história. Comprei o peixe na loja há 1 ano atrás, na loja X. O peixe foi coletado com cianeto. Deu lá no laudo, né? Então o fígado dele já não tá apodrecido o fígado. O que eu vou fazer? Você vai brigar lá com o lojista, entendeu? O lojista vai brigar com a importadora. E a gente sabe, a gente que tem loja, a gente sabe do que? Compra peixe, a gente não tem garantia. Não existe garantia sobre vida. Não tem garantia. Mas assim, geralmente isso acontece, pela minha experiência, 3, 4 meses. 3, 4 meses. Peixe chegou, 3, 4 meses. 3, 4 meses, existem algumas exceções, menos ou mais. Peixe já aí passado de 1 ano no aquário, se ele não morreu, porque assim, nem todo peixe, fazendo uma alusão, me desculpa, meio desgraçada. Pode falar, canal aqui é livre. É a mesma coisa você perguntar assim, pô, aquele cara bebe pra caramba, mas não teve cirrose. Pô, aquele outro quase não bebe e teve cirrose. Existem também os fatores de predisposição. Não é porque todo peixe coletado com cianeto vai desenvolver essa patologia e vai danificar. O fígado tem muito poder de regeneração, é o único órgão que se regenera. Mas assim, 3, 4 meses, 5, 4, não morreu? Provavelmente que não seria por isso. Mas você pode ter certeza, peixe recém-trazido, que não apresenta aí ictiodínio, você não está vendo nada visível. Que você pode falar assim, eu já paguei 400 pau no peixe, eu vou fazer uma necrópsia. Eu vou até falar algo aqui, porque o meio aquarista é fechado. Então, se você conhecer e estudar, porque o aquarista, ele é um laboratório de pesquisa. O aquarista, mesmo sem formação de biólogo veterinário, ele é um expert. Então, se pelo menos o peixe morreu, e ele abrisse o peixe, e ele aprendesse a identificar o que é um órgão bom e o que é um órgão ruim, o que é um fígado que esteja bom e um fígado que esteja detonado, tudo bem, você não pode assinar o laudo, mas pelo menos para você vai olhar e falar assim, olha, comparando aqui, meu peixe morreu. É que a experiência que abrindo vai... Mesma coisa, se você for pegar qualquer outro veterinário que não tem essa experiência, não tem esse parâmetro, ele vai olhar e falar, eu nunca nem vi o fígado de um peixe, porque na faculdade você não vê. Na faculdade você não vê, você vê um pouco, alguma coisa de piscicultura, mas este nível de aquarismo, não, é um aquarista, eu falo para você, eu sou um aquarista, que depois foi fazer biologia, que depois foi fazer medicina veterinária, porque algumas situações que aconteciam, por exemplo, uma vez eu peguei a Panther, Chromiletes altiveris, e ela estava com alguns tumores, e o cara ia dispensar o peixe porque estava feio. Acho que foi minha primeira cirurgia de peixe, que eu aprendi com o pessoal de fora, conversando com eles, a técnica é essa, tal, vamos fazer. E eu fiz, o peixe ficou bom.
Se você for levar num veterinário comum e falar assim, puta, eu precisava fazer uma cirurgia para extrair um tumor do peixe. Vai. Eu vou citar um cara aqui que manja muito, que vocês conhecem, que é o Renato Moterani. Falando isso, abração, Renato, irmãozão nosso aí. O Renato já solucionou cada problema, que é fantástico. Então, eu não quero dizer que o diploma faz alguém melhor, nada. Mas o diploma te capacita para assinar um laudo se você tiver a competência. Então, se você não é, ok, mas pelo menos procura, morreu o seu peixe, procura estudar um pouco, procura entender quais são os parâmetros de normalidade daqueles órgãos e quais as possíveis patologias para aquilo. Porque pelo menos você vai estar... Se legal, falar, meu peixe morreu, está com esse parâmetro, o que que é? Agora não fica chutando, não fica falando, morreu por causa disso, por causa daquilo, sabe? Sem um parâmetro científico. É isso aí. O que eu quero dizer? O dinheiro é seu, o problema é seu, mas a questão é maior que isso. Primeiro que aquilo é uma vida que você colocou ali e que vai morrer. Segundo, porque tem um cara inescrupuloso que está coletando de uma forma cruel, de uma forma assassina. Terceiro, vai acabar com o que está na natureza. Aí depois não vai ter mais. E aí o pessoal cai de pau em cima criticando o aquarismo, que é um monte de cara que fecha os peixinhos em uma caixinha de vidro para morrer. E quando nós sabemos que não é isso. Não, e outra, muitas vezes também, o peixe coletado com o cianeto, loja importadora, loja consumidor final. O aquarista vai lá e fala que o peixe que o cara vendeu estava bichado, estava zoado. Vou falar português, você não usa esses termos, mas é o que eu tenho ouvido aí. Estava bichado, estava zoado. E a culpa também não é do lojista. Não vai achando que foi o lojista que foi lá pegar o peixe para trazer para vocês, porque não foi, viu? Né? Então você tem uma importadora que também não sabe, que comprou, né? Que veio de outro lugar. Tudo isso daí tem uma escala. Uma hora eu vou fazer uma matéria aqui, contando para vocês aí a trajetória desde a captura até chegar. Tem muitos vídeos legais, interessantes no YouTube, pessoal lá de fora, tem matéria legendada, acho válido já ir assistindo, já ir vendo, quem sabe vocês não acabem revendo os seus conceitos, né, e muda um pouco essa visão de peixe de modinha, peixe minúsculo, que vocês adoram, peixinho minúsculo, porque já ouvi isso daí, o Hepatos, tanque mínimo, 300 litros, peixe fica grande, querem pequenininho para ir crescendo e já escutei e diminuir os ouvidos. Depois eu troco de aquário para o peixe se adaptar, mas eu quero ver ele crescer. Vocês sabem que eu não penso dessa forma, não concordo com isso. Peixe de porte grande já coloca em aquário grande, tá? Não vai querer fazer o contrário, deixar o peixe ali gigante numa caixinha que não dá nem para ele se mexer. Criminoso esse tipo de situação, tá? Quem quer fazer faz, tem sua consciência, eu não faria. E quem pergunta para mim, essa é a minha opinião. O canal aqui é livre, a gente fala o que quer, com responsabilidade, com profissionalismo, profissional do meu lado. Então as coisas aqui nesse canal, elas são mais ou menos assim, desde sempre. Então você que está querendo aí ter um peixe, procura saber a procedência, tá? Tem internet, o professor falou aí, entra no Google lá, vocês acabam descobrindo as coisas rápidas, tá? Fujam de peixe de modinha. Seu peixe morreu, por favor, tem aqui, profissional do meu lado. Quer saber por que morreu, do que foi? O laudinho necroscópico, barato, R$200. Tem peixe aí de 5, 6 mil reais que o pessoal tem, tá? Então faz isso daí, para quê? Para saber, olha, a morte foi tal situação. E para com aquelas situações, né, de achismo, eu acho que foi isso, acho que foi aquilo. Até eu fiz isso daí, porque se alguém fala assim, o cara tá fazendo propaganda do trabalho dele, quer que eu gaste? Não quero. Mas eu quero então que como eu já falei, vou repetir. Aprenda a identificar o que é, pelo menos isso no seu peixe, um fígado sadio e um fígado doente. Aprenda, estuda isso. Quando morrer seu peixe, abra e olha. Porque pelo menos você vai falar, foi o fígado. Você não pode assinar lá, mas pelo menos você vai estar sabendo. Você não vai estar chutando e falando besteira. Mas assim, tem que ter experiência. Eu estou falando isso porque senão alguém vai dizer assim, não, ele está querendo vender. Está querendo vender laudo, vai vender laudo. Não é, mas pelo contrário, falou aqui o que, morreu o peixe, ele abre e acompanha um fígado bom, um fígado ruim. Informação para você, informação sua,
Daí não é crime não, que todo mundo tem direito de saber, né? É uma coisa você se autodiagnosticar. Tô com um problema lá, tal, e sabe como é que funciona. Seu peixe morreu, você vai lá e abre ele. E você vai estudar, pô, mas como é que eu faço? Começa a comprar peixe na feira, se tiver bom, abre, começa a olhar os órgãos. Era isso que eu ia falar. Compra o peixe na feira lá e antes de você fazer a extração para você comer, olhe os órgãos. Talvez até você comece a ver que talvez tem peixe que você está comprando para comer que não tá bom. Que não tá bom. Tá? O pessoal passa formol lá, o peixe tá brilhando, mas tá com o olho esverdeado, formol puro, né? Então é isso aí, pessoal. Gostou da matéria aí, ó? Canal Riff Marinho no YouTube e Facebook. E se inscreve no canal do Professor Del Nero. Por favor, ajuda a gente lá, as aventuras do Professor Del Nero. Toda a renda gerada com esse canal vai para o trabalho que eu faço de preservação dos animais, de educação ambiental e as atividades e terapias assistidas com animais, com pessoas com e sem necessidades especiais. Eu sempre gosto de deixar um recadinho. Fica à no vontade. seguinte ponto. Você não precisa concordar com a gente, você pode discordar, você pode falar o que você fizer, o que você enriquecer. De repente, quando esse vídeo for ao ar, já saiu uma nova pesquisa, já tem um novo parâmetro. Então você vai poder estar colocando, contribuindo com o canal. É o que eu sempre falo. Mas usa linguagem culta. Não ofenda ninguém. Não use uma linguagem chula. Quando você usa uma linguagem chula, ou seja, com palavrões, com desmerecimento, você não tem credibilidade. Você vira meramente um simples hater. E eu costumo de falar que o hater é tão útil quanto água de salsicha. Ou seja, ele não serve para nada. Gente, contribui aí, coloca, fala, traz sua experiência, conta pra gente, tira as dúvidas. E a gente tá aqui para tentar o quê? Ninguém aqui é o top das galáxias. A gente quer passar um pouco de uma experiência, tentar trazer mais profissionalismo, porque senão vai morrer o aquarismo marinho, porque não há reprodução de muitos peixes em cativeiro, aí vai começar a cair na clandestinidade, vai chegar ao ponto que você vai ser tratado como um criminoso por ter alguma espécie proibida. E você sabe como é que é? Vai chegar um dia na sua... Pode ser um negocinho aqui? Aí já imagina o seguinte, tá proibido ter yellow tang e tal. Aí você tem lá a sua namorada, ela briga com você, você briga com ela, vai lá e liga e denuncia. Porque a namorada tem aquele peixinho amarelo lá na casa dele e tal. Vai virar paranoia. Então, tem que trabalhar de uma forma para que o aquarismo saia do amadorismo, que a gente possa ter as espécies de forma legal e quem sabe um dia ter reprodução. Porque se tira do mar e não se repõe, quando a gente fala em reposição, você fala, como é que vai repor no mar? Repor no mar, o que a gente diz? É o respeito do tamanho mínimo para coleta, é o tempo. Deixa o peixe crescer, gente. Reproduzir. É isso. E parem de comprar peixinho tamanho moeda de R$1. Beleza? Abração. Valeu! Gostou do vídeo? Curte e compartilha aí. Um grande abraço para vocês.